Gente, quem quer escutar uma porçãozinha da palavra? De manhã foi maravilhoso o que Deus fez aqui. E eu não tenho dúvida que Deus fará algo especial na nossa noite também. Essa semana eu estava pensando muito sobre o que ministrar hoje. E Deus colocou algo no meu coração muito interessante, né? Deus falou comigo essa semana como viver uma vida incendiada por Deus. Como a gente consegue ter essa vida incendiada por Deus. E Deus falou comigo muito sobre isso, sobre a condição da igreja, como as pessoas têm vivido, as pessoas que são cristãs, que são evangélicos, crentes, gente, o estado que as pessoas têm vivido. E Deus começou a falar comigo que nós temos que viver incendiados por Deus. Agora, como viver uma vida incendiada pelo fogo de Deus, pelo calor do Espírito Santo? Como viver assim, de forma constante? Porque pense comigo, gente, de algum tempo para cá, de alguns anos para cá, a gente vê, principalmente no Brasil, um crescimento absurdo, enorme, de pessoas se convertendo, sim ou não? Volta algum tempo atrás aí, quando você era um pouquinho mais novo, como eu, coisa de pouquinhos anos, a barba só é a barba branca, gente. Mas quando era um pouquinho menino, a gente chegava no colégio ou no trabalho, a gente não via tanto cristão assim. Hoje você está na fila do supermercado, você vai conversar com a pessoa da frente, eu sou da igreja tal, eu congrego lá não sei aonde, eu congrego aqui, pastor, você está aqui, é muita gente. Então, gente, de algum tempo para cá, o crescimento é enorme de pessoas se convertendo, se espalhando de uma forma muito rápida, e glória a Deus por isso, certo, gente? Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, agora, é algo muito, mas muito louco, gente, porque da mesma maneira que cresce de forma absurda a quantidade de pessoas se convertendo, evangélicos, cresce também a todo vapor em meio ao povo de Deus, sabe o quê? Um estado de mornidão incrível no meio do povo de Deus, no meio da igreja do Senhor. Da mesma maneira que vai crescendo, as pessoas vão se convertendo, a igreja vai enchendo, cada vez mais a gente abre a igreja vai enchendo. Paralelo a isso, é muito, mas muito notório que um estado de mornidão no povo de Deus vem se instalando, e de forma muito rápida também. E aí Deus falou comigo sobre viver essa vida incendiada, porque a gente tem que entender, gente, que o que é mornidão? O que é isso? Daí eu fui para o Google. Mornidão, característica ou estado do que é ou está morno. Tepidez de ações, dos gestos, ausência de vigor, ausência de energia. Isso é mornidão. Ou seja, mornidão é alguém ou algo sem graça, algo sem sal e sem, algo sem tempero. Quem toma aí um café morno, gente? É ruim demais, gente. Quem toma sopa morna? É ruim, gente. A gente não gosta do estado de mornidão. Porém, muitos de nós estamos vivendo um estado de mornidão. Mornidão. E o que Deus fala sobre quem vive nesse estado de mornidão? O que a Bíblia fala sobre isso, gente? Apocalipse capítulo 3, verso 16. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Assim, porque você é, não tem morno aqui não, né, gente? Assim porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto da minha boca. Olha o que a Bíblia fala de quem vive no estado de mornidão.
é algo que não tem graça, é algo que não cheira, não fede, não tem sentido. Longe de nós ser uma igreja morna. Agora esse versículo ele está fazendo menção à condição espiritual da igreja de Laodiceia, que estava vivendo um momento de apatia espiritual, gente. A igreja de Laodiceia vivia um momento da vida ali, de apatia espiritual. Agora, pastor, o que é apatia? Apatia é o estado da alma não suscetível de comoção ou interesse. Insensibilidade, indiferença. Agora vamos lá, a igreja vem vivendo um estado de mornidão, ou seja, a igreja do Senhor, muitas vezes, e quando eu falo igreja, eu falo você, porque nós somos a igreja do Senhor, vem vivendo um estado na alma de insensibilidade, de indiferença. Pessoas entram aqui na igreja, presenciam uma atmosfera incrível dessa, e está vendo o celular, está viajando, não está nem aqui. Aí Deus não fala comigo, porque você está ligado sei lá onde, insensível à voz de Deus. Ah, mas Deus não fala comigo. É óbvio, você não está nem aí para Deus. Insensível, indiferente. A igreja muitas vezes está indiferente a tudo que a sociedade e as pessoas precisam. Você sabia que o contrário do amor não é o ódio? O contrário do amor é a indiferença. E muitas vezes a gente está indiferente ao que o povo precisa. Muitas vezes a gente faz uma campanha dessa sobre cobertor, que o irmão precisa, que a irmã precisa, que o vizinho do teu lado precisa. E muitas vezes a gente está indiferente, porque eu e você temos. E aí a gente não está nem aí para o outro. Isso é o estado da igreja. Isso de muitas pessoas que dizem ser crente, mas crente morno. Crente sem graça, crente sem vida, crente sem amor, crente indiferente, insensível. Cara, não dá para viver uma vida, aleluia, no cristianismo, com uma insensibilidade dentro de si. A Bíblia fala que nós temos que chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. E a gente vive uma vida muitas vezes tola, sem graça. Deus olha para isso e fala, cara, eu estou a ponto de, olha como é pesado isso, gente. Eu estou a ponto de, me faz mal isso. Deus está falando para mim, porque a gente vomita quando faz mal, quando alguma coisa não cai bem, sim ou não? Deus está falando, isso para mim não cai bem, isso para mim não serve, está me dando um embrulho. Eu não quero que Deus olhe para a minha vida, para a tua vida, para a nossa comunidade e fale assim, eu estou embrulhado deles. Eu quero que Deus olhe para nós e fale assim, que igreja incendiada é essa? Que igreja é essa que aonde chega faz a diferença? Que igreja é essa que aonde chega bota fogo no lugar? É esse o meu desejo, é esse o desejo que eu tenho, de pastorear uma igreja incendiada pelo fogo de Deus. Eu nem me contento, gente. Eu não me aguento, gente, de entrar aqui e ficar ser indiferente a tudo que quando esses caras tocam, quando alguém pega no microfone e começa a falar, pregar cantando, eu já me derreto. Porque Deus fala com a gente, aleluia, de diversas formas. Só que a gente muitas vezes está viajando e não percebe Deus falando no louvor. Um abraço fala, Deus fala num abraço, gente. Mas a gente está tão insensível, está tão coração duro, que a gente não percebe. O que faltava à igreja de Laodiceia era o fervor espiritual. A vida espiritual da igreja era morna, indefinível, apática. A vida espiritual da igreja era acomodada. Presta atenção, ser uma igreja acomodada, para mim tá bom assim, então tá bom. Toda vez que eu saio de casa, eu falo, Senhor, eu quero mais de Deus. Eu não quero viver o que eu vivi ontem, porque eu sei que o céu é uma fonte inesgotável, então eu quero sair daqui hoje de forma diferente.
A palavra de Deus, muitas vezes a gente escuta a palavra e fala assim, mas se aquele irmãozinho estivesse aqui, eu falo, eu escuto a palavra de Deus, qualquer que seja a palavra de Deus, que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada, ela penetra e faz divisão entre alma e espírito, então ela me transforma. Então toda vez que eu chego na igreja para escutar uma palavra de Deus, eu falo, Senhor, eu não quero ficar acomodado, me muda, me leva para outro nível, me leva para outro patamar, eu quero continuar incendiado. Aleluia. Entenda isso. Hoje você vai sair daqui, se você entrou meio geladinho, abre os seus ouvidos para o Senhor, porque você vai sair daqui incendiado. Abre o seu coração, abre a sua mente. Abre a sua mente. Aleluia. E Deus falou muito claro ao meu coração, chegou a hora dessa geração deixar de viver uma vida morna para começar a viver uma vida incendiada pelo fogo de Deus. E fogo no contexto bíblico, gente, é sinônimo de poder de Deus, da presença de Deus. Toda vez que Deus ele vai se conectar com o homem, muitas vezes ele vem através, a simbologia é através do fogo. Por exemplo, Êxodo capítulo 3, quando Deus vai falar para Moisés, Moisés, eu tenho uma obra para você, eu tenho um projeto para você, eu tenho um propósito na tua vida. Ele aparece aonde? Em meio a uma sarça, e uma sarça que diz a Bíblia que não se consumia, ela queimava, 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 como eu e como você temos que fazer, queimar, 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 e não deixar apagar. A gente não pode deixar apagar essa chama de Deus na nossa vida. Hebreus capítulo 12, verso 29, fala que o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Se nosso Deus, eu sou filho de Deus, quem é filho de Deus? Se o nosso Deus é fogo consumidor, o meu e o seu DNA, sabe o que é? Fogo. Hebreus capítulo 1, verso 7 fala assim, que os ministros de Deus são como labaredas de fogo. São como labaredas de fogo. Então não entenda o que eu quero dizer. Então não dá, não combina comigo, com você, ser um cristão, um evangélico, um crente morno. Não combina, não faz sentido. Você entende? Faz sentido para você até agora? Não tem sentido, porque nossa essência é fogo, é fogo. Não dá para viver uma vida morna. E eu fiquei pensando, em que texto eu vou encaixar isso, Senhor? Porque quais são as características de um homem incendiado, de um homem que queima 24 horas por dia? Quais são as características de um homem em chamas? E aí Deus me levou a um texto, lá em Daniel, capítulo 3, verso 4 a 6. Esse texto é um texto que a gente vai aprender algumas coisinhas para a gente viver uma vida incendiada pelo poder de Deus. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse texto, é um texto muito conhecido. Você já deve ter escutado algumas mensagens em relação a esse texto, mas vamos lá. Daniel 3, verso 4 e 6. Então, o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta, de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirados numa fornalha em chamas. Então é o texto que fala daqueles, na verdade, 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Esse era o nome de fato deles, depois foi trocado para Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês lembram disso? E o texto me saltou aos olhos, sabe por quê? Porque eu vejo nesse texto aqui 3 jovens que foram lançados numa fornalha, gente. Uma fornalha, a Bíblia fala que ela estava em
chamas, mas as chamas da fornalha não puderam queimá-los. Sabe por quê? Sabe por quê, gente? Porque eles queimavam mais do que a própria fornalha. Eles queimavam por dentro mais do que a própria fornalha. Entenda o negócio. Ei, muitas são as fornalhas que nós vamos enfrentar na nossa vida, mas nenhuma delas tem poder contra você, se você sair daqui, aleluia, com o coração aberto e incendiado por Deus, porque você tem que sair daqui hoje, aleluia, queimando mais do que as dificuldades da vida, do que os problemas que aparecem, do que os gigantes que se levam, você tem que queimar. O fogo da fornalha, Hebreus 11, verso 34, esses meninos estão na galeria dos heróis da fé, aleluia. Hebreus 11, 34 fala assim, que teve alguns jovens que tiveram poder para apagar o fogo. Olha que loucura isso. E a minha oração para Deus é levantar um povo aqui nessa comunidade que vai ter poder para apagar o poder do fogo. Entenda isso, gente. A gente tem que queimar por dentro. A gente tem que queimar por dentro. Pode sim surgir muitas, mas muitas fornalhas, e vão surgir, não tem jeito, na nossa caminhada, na nossa vida, mas nenhuma delas vai ter poder para te queimar, porque você vai estar queimando mais do que todas elas. Aleluia. Agora deixa eu te dar um pano de fundo dessa história aqui, para você entender um pouquinho mais o que eu quero dizer. Mais ou menos 586 a.C., Nabucodonosor era o rei da Babilônia, lembram disso? Ele era o rei da Babilônia, e a Babilônia era o império mais forte que existia no mundo, no planeta, gente. Os caras eram os caras, e eles invadiram aonde? Eles invadiram Jerusalém, e ali eles levaram cativo algumas pessoas que estavam ali em Jerusalém, e dentre essas pessoas eles levaram esses jovens, porque o rei queria levar para a Babilônia jovens que eram inteligentes, sábios. Para quê? Para trabalhar no palácio, para ser escravos do rei. E esses meninos foram levados para servirem no palácio do rei. E a atitude desses meninos lá na Babilônia nos ensina muito sobre como manter uma vida incendiada, como manter uma vida em chamas. E a primeira lição que eu aprendo com esses jovens aqui está lá em Daniel capítulo 1, verso 8. Coloca para mim ali. Daniel capítulo 1, verso 8. O que está escrito ali, gente? Está lá já? Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Agora vamos lá, gente, presta atenção aqui. Esses meninos eram judeus, foram levados para a Babilônia. Eles serviam dentro de um palácio. Eles eram escravos do império que era o mais top 10 que existia, mais rico, mais poderoso. Imagina, gente, o que esse rei comia dentro daquele palácio. Era picanha maturada, mano. Era bife ancho. Era linguiça daquelas mais loucas que tem. Era Coca-Cola gelada. Era tudo. Quem está assistindo o cheiro do churrasco aí já? O que esses caras podiam participar ali daquele palácio era algo incrível. Eles tinham acesso a tudo que era muito, mas muito, aparentemente, bom. Estava tudo disponibilizado para eles. Entende isso? Eles poderiam ter acesso a tudo que aquele rei estava, porque a Bíblia fala que o rei deu liberdade para eles comerem de tudo que vinha à mesa do rei. Mas no verso 8 fala que eles decidiram não se contaminar com a comida e com o vinho, não se contaminar com o sistema babilônico. Então, o primeiro aspecto de um incendiado é santidade ao Senhor.
é não se contaminar com o sistema que o mundo nos oferece. É não se contaminar com o que a Babilônia fala para nós. Ó, tá aqui, tá fácil, você tem acesso, mas eu não me contamino. Eles decidiram não se alimentar do que o mundo, daí o mundo dá muita coisa para a gente se alimentar, para a gente botar para dentro, gente. Que aparentemente parece bom, mas o fim disso é... Mateus capítulo 24, se eu não me engano, gente. Mateus capítulo 4, verso 34, Jesus fala o seguinte. Olha que Jesus fala: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eles tinham a palavra dentro do coração. Eles falaram: eu não vou me alimentar disso, eu não vou comer disso, porque a minha comida e a sua comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a obra dele aqui nesse lugar. Essa é a minha vontade, esse é o meu desejo, é isso que Deus espera de nós. Então o primeiro aspecto é santidade ao Senhor. É impossível você viver uma vida incendiada por Deus se você não estiver em santidade. Agora, pastor, o que é santidade? Porque quando a gente escuta isso, a gente pensa logo de cara: santidade, eu escutei essa palavra, santidade é uma pessoa perfeita. Santidade é uma pessoa que não falha, que não erra. Isso é santidade? Talvez, se a gente olhar isso para o Senhor, realmente o Senhor é um Deus santo, é um Deus perfeito, é um Deus que não falha. Mas quando fala de santidade se referindo ao homem, no hebraico é kadosh. E kadosh é separado. O conceito de santidade, para mim e para você nessa situação, é separado. Santidade é igual a separado, santidade é igual a santo, santidade é igual a algo sagrado, santidade é igual a alguém de uso exclusivo do Senhor. Entenda o que eu quero te dizer. Santidade é ser alguém exclusivo do Senhor. Agora não dá para falar que é exclusivo do Senhor e viver uma vida morna. Não tem como, não combina. Não tem jeito. Não dá liga. É mais ou menos assim. A Thalita, o Eli falar que ama a Thalita, que faz tudo por ela, mas ele ter fora do casamento 2, 3 pessoas, 3 mulheres. Não combina, não tem sentido nenhum. Uma coisa ou outra porque ele é dela e ela é dele. Você é de Deus e Deus é seu. Então tem coisas que não combinam mais com. Então tem coisas que nós temos que tirar da nossa. E a primeira coisa para viver uma vida incendiada, sabe qual que é? Arrependimento. Não dá para viver uma vida incendiada por Deus constantemente, diariamente, sem arrependimento. João Batista certa vez falou assim: eu sou a voz que clama no endireitai os vossos caminhos. Não dá para viver uma vida incendiada se a gente não se endireita, se a gente não se arrepende, se a gente não tiver uma vida nova. Ei, presta atenção. Então, santidade não é você ser uma pessoa perfeita, uma pessoa que não falha. Não é isso. Porque se você olhar lê lá no Antigo Testamento, você vai ver que nos templos, nos tabernáculos, tinha alguns objetos que eram santos. Era um objeto bonito, feito com o mesmo material do outro lá, um monte de objeto bacana. Só que ele levava o nome de santo porque ele era separado, como você. Olha que 1 Pedro 2,9 fala disso.
1 Pedro 2,9 fala o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Coloca para mim o texto ali. Povo de quem? Agora, você é povo exclusivo de Deus para quê? Para quê? Continua lendo o texto, gente. Para quê? Aleluia. Deus não te chamou à toa, é por isso que Ele te separou, entendeu? Então, se Ele te separou e você é um povo exclusivo, você tem um propósito. Você está aqui nessa terra para anunciar a grandeza de Deus para toda essa geração, para a tua casa, para a tua família, para o teu trabalho, para o teu vizinho, lá na faculdade, lá na escola. Esse é o propósito, anunciar a grandeza de Deus. Anunciar a grandeza de Deus. Não dá para viver uma vida queimando se não tiver arrependimento. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, eu não sei o que você tem guardado no coração, mas Deus está falando com muitas pessoas aqui hoje, que estava vivendo um estado de vida que não era bacana, mas está hoje saindo daqui para queimar. Você sabe que a Érica postou uma frase, sei lá onde ela pegou isso aqui, mas está aqui, ó, Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Olha que está aqui, ó. Até anotei aqui para a gente não esquecer, ó. Ser cristão não é ter uma conduta irrepreensível. O que é irrepreensível, gente? Perfeito. Então, ser cristão não é ter uma conduta irrepreensível, nem muito menos andar só com pessoas de conduta irrepreensível. Não é isso não. Agora, ser cristão é levar uma vida de confissão, de arrependimento e de perdão. É carregar nas nossas costas os pecados dos outros, em vez de fugir deles fazendo o sinal da cruz. Nós temos de ser o sinal da cruz. Você foi levantado para ser o sinal da cruz, para apontar a cruz, para mostrar a cruz, para dar direção. É isso que eu e você nascemos. Agora, qual é a grande mentira de Satanás para a gente não andar em santidade? Está lá no verso 10. Essa é a grande mentira. Eu vou ler do 8 ao 10. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, tenho medo, aqui vem a mentira, gente. Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça, por causa de vocês. Então qual é a mentira de Satanás? Qual que é a mentira de Satanás? Se você, se nós andarmos em santidade, você vai perder, vai deixar de viver o melhor dessa vida. Você não vai comer da comida do rei? É coisa boa, é maravilhoso. Você não pode deixar de comer da comida do... Você está perdendo algo que é incrível. É incrível isso. Isso é louco, você está deixando de viver e de comer isso. Essa é a grande mentira. Se você andar em santidade, você vai ser, o texto está falando, achar menos saudável. Você vai ser um cara pálido, um cara doente. Se você andar em santidade, você vai ser um cara sem graça. O que seus amigos vão achar de você? Se você andar em santidade, você é um fraco. Se você não comer da comida do rei, você é um cara que não vai sentir prazer. Ei, é isso que o diabo tenta colocar no nosso coração. É um truque muito sem criatividade. Sem criatividade. E esse truque vem lá do Éden. Porque vocês lembram que quando Deus faz o jardim, Ele fala o que para o casal? Vocês podem comer de
de tudo que tem aqui. De tudo que tem aqui. Agora, olha que a serpente fala. É verdade que Deus falou para vocês não comerem do fruto do jardim? Satanás, ele inverte. É uma inversão de valores. Deus falou para eles que eles podiam comer, e ele tentou colocar no coração do homem e da mulher que eles não podiam comer nada. Não podiam comer nada. Ou seja, o que Satanás quer colocar no nosso coração? Que o meu Deus e o teu Deus é um estraga prazer. Sendo que o meu Deus e o teu Deus é a fonte de todo o prazer. É a fonte de todo o prazer. E tem muita gente que cai nesse truque terrível e fica preso, porque Satanás ele vai colocando dentro da pessoa um desejo. E a pessoa fica preso àquela situação. O cara está preso a uma vida de prostituição. E ele fica preso àquilo achando que ali é a fonte de todo o prazer. E ele fica preso àquilo. E ele esquece que tem muito mais prazeres em Deus do que ficar preso a uma situação. Porque o meu Deus e o teu Deus é a fonte de todo o que Deus está falando para muitos aqui. Ei, Deus é a fonte. Não fique preso a uma situação, a um engano do diabo. Larga hoje, se arrepende e volta para os caminhos do Senhor. Volta para uma vida, aleluia, em chamas. Volta para uma vida em chamas. Agora, mas entenda o negócio. Santidade não é alienação. Santidade, fala comigo, santidade não é alienação. Daniel capítulo 1, verso 17. Olha o que o texto fala. A esses 4 jovens, Deus deu. Quem é que deu? Deus deu sabedoria, inteligência, para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. Da onde? Lá da Babilônia. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Então, presta atenção. Esses caras eram judeus e viviam na Babilônia. E chegou lá na Babilônia, eles estavam comandando aquele sistema, porque a Bíblia fala que Deus deu a eles sabedoria. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que a Bíblia fala que esses jovens, eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os mestres dali. Olha que loucura, gente. Eles sabiam de todas as coisas, eles não eram ali eles sabiam de todas. Você não pensa que quando o rei ele fazia a pergunta para eles, era pergunta de crente. Oh, quem foi o irmão de Jacó? Não, os caras eram pagãos, gente. Eles falavam de ciência, de tudo que é coisa, lá de política, sei lá o quê. Mas eles sabiam de todas as coisas, eles tinham inteligência, eles sabiam falar com as pessoas. Ei, presta atenção, santidade não é alienação, e tem muita gente, aleluia, que pensa isso. A gente tem que saber das coisas, de que forma? Buscando conhecer, não sendo alienado às coisas do mundo. E muitas vezes as pessoas vão perguntar coisas para você e você não sabe responder, você não sabe nem o que falar. A pessoa vai lá e pergunta tal situação para você, você fica enrolando, não sabe de nada. A pessoa quer saber como é que faz o que é o evangelho, você não consegue nem saber o que é o evangelho, porque você não lê, não busca conhecimento. Como é que você vai ajudar alguém? A pessoa quer saber de política, política não dá, porque isso aqui não. O Brasil está vivendo um estado tão zoado, e a gente reclama, não reclama? Só que muitas vezes a gente vota errado, sabe por quê? Porque a gente não sabe, não tem conhecimento, não vai buscar, não sabe o que está acontecendo, e a gente faz uma lambança, porque a gente não busca conhecimento. Crente não é bobo, Deus deu inteligência para você, Deus deu conhecimento para você, você tem sabedoria vinda do céu. E Tiago vai além e fala assim, se você quer sabedoria, se você quer mais sabedoria, peça a Deus. A gente não é bobo, gente, crente não é bobo, entenda isso, crente não é bobo. 2,
Para você continuar tendo uma vida incendiada, você não pode se dobrar aos ídolos dessa geração, aos ídolos de hoje. E aonde é que está isso? Daniel 3, verso 4 e 6, é onde a gente leu. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, da pífara, do cítaro, da harpa, esse monte de coisa aqui, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Olha isso aqui, gente, olha agora. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em... Isso aqui é uma profecia, gente. E qual que é a profecia? Quem não se prostrar ficará incendiado. Quem não se prostrar aos ídolos desse mundo, dessa geração, vai continuar queimando. É isso que o texto está falando. Quem não se prostrar a tantos ídolos que são levantados nesse mundo, continua queimando. Agora, sabe qual que é o maior ídolo dessa geração? Sabe qual que é o maior ídolo dessa geração? Uma das coisas que a gente tem mais visto, somos nós mesmos. Muitas vezes a gente quer fazer de nós uma estátua muito grande, muito alta. Isso se chama narcisismo. É o amor exagerado por si próprio. Perceba isso. A gente deixou de pensar nos outros, a gente só pensa em nós. Você quer um exemplo muito prático para isso? Muito simples? Olha para a sua rede social. A gente hoje posta na rede social, escreve coisas de nós mesmo, coloca a foto de nós mesmos, esperando o quê? Que as pessoas curtam nós mesmos. E se não curte, a gente fica triste. A gente fica olhando lá quem que olhou as coisas que nós... Estou falando besteira, gente? Tem um celular, seu celular tem uma câmera virada para quem? Para você se olhar, para você se ver. A gente esqueceu dos... E Deus deu 2 olhos para você olhar para quem? Para você? Você consegue se ver com seus olhos? Você foi feito para olhar para os outros. E a gente tem vivido de forma exagerada. Olhando para nós mesmos. Ei, você quer continuar queimando? Comece a olhar para os outros. Comece a olhar para os outros. Certa vez Mateus 16, 24 fala assim, Jesus falando, se alguém quiser vir após mim, negue-se quem? Aos outros? Negue-se os outros. A gente faz, o nosso versículo é esse. Se alguém quiser vir após mim, negue-se todos os outros, pegue a sua cruz e siga-me. Mas o texto fala outra coisa. Negue-se a egocentrismo. Deixa você um pouco mais de lado e comece a servir aos outros. Eu não estou falando que você não tem que se amar. Eu estou falando que não pode ser algo exagerado. Tudo que é desequilíbrio é pecado. Todo desequilíbrio é pecado. Tanto na comida, no sexo, em tudo que você falar que é desequilibrado, é pecado. Então a gente tem que negar a si e olhar para os outros. 3. Como ser um incendiado? Como continuar queimando? Olha que interessante. Como continuar queimando? Daniel 3, verso 15 a 16. Vou ler o 15 ao 16 aqui. Daniel 3, 15 a 16. Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, da pífara, do cítaro, da harpa, do saltério, da flauta, de tudo, espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha
e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Olha agora, gente, olha o 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei. Parece que como se fosse um coro. A Bíblia fala que eles responderam juntos. Isso fala de comunhão. Você quer continuar incendiado por Deus? Você tem que viver em comunhão com o corpo de Cristo. Você tem que viver em comunhão com a igreja. Você tem que se decidir, aleluia, ter uma aliança com as pessoas. Eles estavam juntos. É coletivo, gente. Se a gente quer continuar queimando, a gente tem que ter comunhão com as pessoas. Olha o que Hebreus 10, verso 23 fala. Coloca para mim, Hebreus 10, verso 23. Dá para colocar ali? Hebreus 10, verso 23. Consegue? Hebreus 10. Vou colocar aqui, vou falar para vocês. E consideremos-nos, 24, e consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajarmos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Isso fala de comunhão, isso fala de unidade. Ei, você quer continuar incendiado? Comunhão. Você lembra de Atos 2? Atos capítulo 2, quando Deus fala assim, vocês têm que ficar reunidos. Fiquem reunidos aí, porque chegará aquele dia que vai vir do alto, poder de Deus. Mas para vir poder de Deus, eles tinham que estar o quê? Reunidos, num só lugar. E aí de repente, veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas como de incendiados. Eles foram incendiados aonde? Na comunhão. É na comunhão. Agora, sabe o que mais o diabo tem tentado contra a igreja, gente? E a gente não percebe? O que o diabo tem tentado, Satanás tenta fazer com a igreja, e a gente não percebe, a gente é tolinho muitas vezes, é dividir a igreja, porque ele sabe que se existir uma comunhão verdadeira, uma unidade, uma aliança aqui dentro, você vai incendiar. Ele sabe disso, e aí o que ele faz? Ele tenta causar tumulto e a gente cai, é quanta pecuinha, gente. Ah, mas um não olhou, o outro não falou, o outro não sei o que, mas o que aconteceu, ah, ninguém fala mais comigo. Gente, para de ser criança, vamos ser maduro. Preste atenção, abre os olhos. Ei, Deus, aleluia, quer te incendiar. Para de meninice e viva uma vida mais madura diante de Deus. É muita besteirinha. Ah, mas eu estou ruim, vai para a igreja do lado. Aí o outro, vai chegar lá ruim, você vai para outra, porque você não para em lugar nenhum. Porque o problema não está, o problema está em você. A gente vê isso o tempo inteiro. Ah, mas não fala comigo, não fala. Cara, é cansativo. A gente tem que ser uma igreja incendiada, uma igreja madura. Aleluia. Olha que Provérbios 27, 17 fala: assim como ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então presta atenção, para viver uma vida incendiada não é romance o dia inteiro, não. Não vai ser romance, nós somos uma família. Não é só amor, não. Família é só amor, ele? Tem hora que dá vontade de agarrar na nuca. Dá ou não dá? Dá. Isso é família. Isso é ferro afiando ferro. A gente não larga, a gente ama, porque é nossa família. Não é qualquer coisinha, porque o diabo sabe que se dividir a sua família, você para de incendiar, você não queima mais. E é isso que ele tenta o tempo inteiro. Ei, para viver uma vida incendiada, nós temos que viver em comunhão. O meu sonho, eu não tenho certeza que não é só meu, mas é do Eli, da Thalita, da Érica e de todos que aqui estão trabalhando, é viver uma vida incendiada. A comunidade cristã Dom ser uma igreja incendiada. Não vamos ser uma igreja morna.
Nós não vamos ser uma igreja morna. Quarto, para a gente acabar aqui, gente do céu, como coisa, né? Tento ser rápido, mas não consigo, gente. Para viver uma vida incendiada, nós precisamos ter uma fé verdadeira. Fala comigo, uma fé verdadeira. Verso 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Ei, entenda, isso aqui fala de fé, gente. Se Deus fizer, vai ser lindo. Mas se Ele não fizer, continua sendo lindo. Nossa fé não pode estar baseada no que Deus faz, mas sim em quem Ele é. Isso é a nossa fé. Ei, Lucas 23 fala que Jesus estava pendurado no madeiro, e tinha um do lado direito e um do lado esquerdo, 2 ladrões, vocês lembram disso? E um ali fala assim: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E muitas vezes nós fazemos como esse cara. Nós não queremos o Cristo, nós queremos o que Deus pode dar para nós. Se tu és o Cristo, faz alguma coisa por mim, me tira daqui, me socorre. Se tu és o Cristo, me ajuda em alguma coisa, eu preciso de alguma coisa. Ei, presta atenção, Deus já fez. Deus já fez. Deus já fez tudo por mim e por você. O que vier agora é lucro. Deus não teve problema nenhum de fazer, mas a gente continua só querendo. Ei, a nossa fé tem que estar baseada em quem Deus é, em quem Deus é. Olha que Abacuque fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, eu ainda, todavia, me alegrarei. Gente, só de estar aqui, presta atenção, é que a gente não presta atenção nas coisas do dia a dia, entra no automático, a gente vira crente morno sem perceber. Só de você estar aqui hoje, sentadinho, cheirosinho nessa cadeira, era motivo de você glorificar de pé. A gente fica esperando uma frase de efeito do pastor. O pastor tem que falar alguma coisa para a gente bater palma, uhul, babá. Só de você botar o pezinho de manhã no chão, agradece, glorifica, pula, exalta, porque quantas pessoas queriam e não conseguiram, não puderam. Ei, a gente fica esperando algo de alguém. Por último, para a gente acabar, a Bíblia fala que aqueles jovens foram lançados na fornalha, e a fornalha estava quente, estava em chamas, mas o rei falou assim: nós não lançamos 3 homens lá dentro, amarrados? Porque eu estou vendo agora 4, e o quarto, ele é semelhante a um homem que tem os olhos como chama de fogo. Ei, você tem que entender uma coisa: você quer continuar queimando? Você tem que caminhar com Cristo diariamente. Você quer continuar queimando? Cristo tem que estar dentro de você diariamente. Você quer continuar queimando? Ei, você quer continuar queimando? A presença de Cristo em nós tem que ser todo dia. Todo dia. Você sabe que Lucas, capítulo 24, conta a história de 2 discípulos que, por uma expectativa frustrada, tomaram um caminho.
Eles foram para uma cidade chamada Emaús. E aí o Senhor Jesus aparece no meio do caminho e começam a caminhar com eles. E quando chega lá em Emaús, o papo estava tão gostoso com Jesus, porque com Jesus o papo é bom. Com Jesus o papo é agradável. Ele falou para Jesus, sem saber que era Jesus, falou para aquele homem, fica conosco aqui hoje. E esse homem, que é Cristo, ele entrou na casa, porque Cristo só fica se convidar. Se não convidar, ele não fica. E ele entrou na casa. E eles sentaram na mesa, e mesa fala de comunhão. Então ele estava na comunhão com Cristo ali. E aí a Bíblia fala que Cristo pega o pão, parte, e os olhos daqueles homens se abrem. Jesus desaparece. Daí eles falam assim um para o outro, por acaso, enquanto a gente estava caminhando, não tinha algo dentro de você queimando? Você não sentiu algo incendiando dentro de você? Ele falou, é verdade. Quando eu caminho com Cristo, incendeia. Quando eu caminho com Cristo, enche o meu coração de expectativa. Quando eu caminho com Cristo, eu vejo uma esperança logo ali. Quando eu sei que Cristo está em mim, presta atenção, eu não sei o teu coração, mas o meu coração arde, porque eu tenho uma expectativa de que algo vai acontecer. E aí um olha para o outro e fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos deixar Emaús, porque Emaús é tristeza, Emaús é fracasso, Emaús é dor, é sofrimento, e vamos voltar para a presença de Deus, porque lá é alegria, lá é esperança, lá é um lugar de paz, lá é um lugar de vida. Ei, presta atenção, eu queria que você se colocasse de pé. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Eu não sei se você entrou morninho. Eu não sei se você entrou aqui congelado. Porque muitas vezes a gente congela, gente, sim ou não? Muitas vezes a gente congela. E a gente tem que entender isso, gente. Porque muitas vezes a gente está frio, sabe o que a gente fala? É a coisa que mais o pastor escuta. Eu esfriei na fé. Por isso que eu deixei de ir para a igreja. Olha o engano do cão, gente, e você não percebe. Porque ele sabe que se você vir aqui, você vai queimar. Ele sabe que você vai chegar aqui e vai começar a queimar algo dentro de você. Eu não sei se você entrou aqui congelado, frio, morno, eu não sei o jeito que você entrou. Mas enquanto o louvor toca, aleluia, eu quero que você feche seus olhos e converse com Deus. Fala, Senhor, eu quero voltar a queimar. Incendeia o meu corpo, incendeia o meu coração, incendeia o meu coração, incendeia o meu ministério.